Corinthians 0, Fortaleza 0. Jogando em casa, o Corinthians não consegue a vitória. É um resultado a se lamentar, né? Apesar do Fortaleza ser um time muito organizado, Corinthians poderia ter saído com a vitória, principalmente pelo primeiro tempo. O Corinthians dominou no primeiro tempo. Gostei do time que entrou em campo. Gostei do Carlos Miguel, que jogou muito bem com os pés. O Raniel, o Bidon e o Garro, os três ali dominaram o meio-campo, ocuparam todos os espaços, recuperando a bola muito rápido e com passes sempre para frente. Né? Foram os três jogadores ali mais importantes do time. Só que o ataque não conseguiu ser efetivo, né? Os melhores lances ali, uma cabeçada do Raniel, que o goleiro fez um milagre com o braço direito, um chute do Garro também, puxando a bola para trás, bateu, o goleiro espalmou, e uma falta do Romero que parecia até que tinha entrado, mas não entrou, passou muito perto. O Fortaleza teve uma chance no primeiro tempo, com o Breno Lopes, que perdeu, não sei se estava impedido. E aí veio o segundo tempo, e o Vojvoda deu uma acertada no Fortaleza, no posicionamento ali, principalmente do ataque. Deixou o time armadinho para o contra-ataque. E o Antônio Oliveira começou a sua sequência de erros, né? O primeiro e talvez o maior erro, a saída do Gustavo Mosquito, teve que sair, mas a entrada do Mateuzinho, para mim foi um erro crucial, matou o time do Corinthians. Mateuzinho, um jogador horroroso, fraquíssimo, né? Essa já tá, eu não preciso esperar mais. Eu já posso cravar aqui que essa é uma contratação de 6 milhões de dólares que eu nunca vou digerir. Nunca vão me convencer de que essa contratação foi acertada. Ele não é mais jogador que o Léo Maná. Um absurdo. O Mateuzinho, um jogador horroroso, terrível, e que matou o ataque do Corinthians. Né? O técnico, infelizmente, o Antônio Oliveira, muitas vezes a impressão que eu tenho, principalmente nessas últimas semanas, é que ele está morrendo de medo de perder esse emprego. Então falta coragem, né? Ele poderia ter colocado o Arthur Souza, que voltou a aparecer no banco, mas não teve chances, né? O centroavante da base, que foi destaque na Copinha. Não sei por que esse moço não joga. Não sei porque o Kaique não tá no elenco, né? Não tá nem no banco. Um jogador que estão falando aí que tá com dificuldade para renovar o contrato e tal. Mais uma dessa diretoria incompetente. Mas é um jogador que tinha que estar participando do elenco profissional, né? Principalmente o Pedro Henrique está machucado. O Yuri Alberto também não tem jogado, graças a Deus. O Kaique tinha que estar fazendo parte aí. E aí o segundo tempo, depois ele começa a trocar volante. É claro que o time se desgastou fisicamente, mas mesmo assim, cara, eu prefiro o Breno Bidon ali um pouco mais cansado, mas acertando o passe, do que colocar um Fausto Vera, né? Colocar o Paulinho sem mobilidade nenhuma, e matou o time. Aí com essas substituições, e o Voivoda começou a colocou o Lutero, colocou o Moisés, e aí o Fortaleza ficou mais forte, né? Com esses jogadores titulares, e o Corinthians não conseguiu mais. Depois ele colocou o Giovani, até hoje o garoto Giovani, eu não sei se ele joga na ponta, se ele é centroavante, não sei que posição ele joga. Colocou o Pedro Raul, né, o centroavante, mas também é um jogador outro que custou caríssimo, né? Dizem que custou 5 milhões de dólares. Jogador que mal consegue dar um passe, assim, tem fundamentos ruins, né? Um jogador fraco pro Corinthians. Um jogo que evidenciou os problemas que o Corinthians tem, os buracos que o Corinthians tem no elenco, né? E aí fica difícil quando o time, os melhores jogadores estão em campo e o time não consegue abrir o placar, não consegue resolver um pouco mais rápido. Aí fica difícil com as substituições, porque a verdade é que o banco do Corinthians é muito pobre e o Corinthians sai desse jogo com um pontinho só. E agora, não deixa de assistir a nossa live amanhã às 21 horas, live debatendo a rodada. Um abraço.